esperando por você. A Clínica Estética Luciana Nó traz para você as principais novidades, equipamentos e técnicas de estética facial e corporal. Nós temos uma nova técnica na estética, a intradermoterapia pressurizada, onde introduzimos ativos na pele da paciente sem a utilização de agulhas. O segredo dos nossos resultados são as nossas marcações e os ativos que vão ajudar nesse processo de redução de medidas. Clínica Estética Luciana Nó, porque você merece ser quem você é. Abastecer seu carro com produtos de qualidade? Você pode sempre contar com a rede de postos Uni. Combustíveis com rígido controle de qualidade e atendimento nota 10. Posto Uni 1, 2 e 3, em Araçatuba e Birigui. Nós trabalhamos para a sua satisfação, porque queremos estar sempre ao seu lado. Olá, boa tarde. Começa agora, ao vivo pela TVC, o Bem Cidade. O programa que vai trazer para vocês o que pensam os vereadores eleitos de Araçatuba, o que eles têm de projeto para os próximos 4 anos. E para iniciar a nossa série de entrevistas, duas vezes como deputado estadual, tem 3 mandatos de vereador no seu currículo e vai para um 4º mandato. Recebemos hoje o vereador Gilberto Batata Mantovani. Vereador, seja bem-vindo aqui no Bem Cidade, viu? Boa tarde, Hugo. Boa tarde a todos os nossos telespectadores aí da TV Cidade aí. É uma honra estar aqui nesse espaço onde vocês oferecem para que a gente possa estar nos comunicando com os nossos munícipes. Uma honra estar aqui. A honra é toda nossa de receber o senhor aqui e eu já começo com a seguinte pergunta. Depois de ter vários mandatos, 3 mandatos no Legislativo, qual é a sua sensação de ter sido escolhido novamente pela população para conduzir mais um mandato na Câmara? Olha, já vou para o meu 4º mandato. A sensação é de dever cumprido, não esquecendo, que se renova a nossa obrigação de estar trabalhando ainda mais para que as pessoas possam ter uma maior qualidade de vida no nosso município. Quando você entra pela primeira vez como vereador, no primeiro mandato, você vai aprender, a gente vai adquirindo experiência, a gente já vai para o nosso 4º mandato, então a gente fica feliz de ter sido aprovado nas urnas. Aqueles que não foram aprovados foram para casa. E a Câmara teve uma renovação bastante grande para essa legislatura, que vamos para a 18ª legislatura. Foram 9 vereadores novos e 6 foram reeleitos. Batata, essa eleição foi atípica, A pandemia, o isolamento social e o distanciamento imposto pela Organização Mundial de Saúde fizeram com que a eleição fosse mais enxuta, distante do povo e complexa para os padrões que vocês estavam acostumados. Eu quero que você diga qual foi a sensação de fazer uma eleição como essa, participar de uma eleição como essa. Realmente, você falou aí, é uma eleição atípica, um ano muito difícil para todos os brasileiros, para todos os seres humanos do mundo, porque nós fomos pegos aí por esse vírus infernal, esse Covid-19 aí que vem assombrando o mundo. E as eleições não foram diferente, porque você não conseguiu ter aquele feedback direto com os eleitores. Eu gosto muito de trabalhar olhando no olho do eleitor. Fizemos aí a nossa prestação de conta, fizemos um boletim prestando conta para a população, mas não é a mesma coisa de você estar fazendo aquelas reuniões com a população. Nós, infelizmente, não fizemos essas reuniões, onde você fala abertamente, demonstra para os eleitores o trabalho que vem prestar. Mas é uma eleição difícil, Hugo? Também mudou-se as regras das eleições, não tivemos mais coligação na proporcional,
Isso fez com que os partidos fizessem seu próprio grupo, né? Cada partido em Araçatuba podia lançar até 23 candidatos, sendo 7 mulheres, né? E 16 homens. E todos os partidos quase lançaram a chapa completa, quase todos, né? Isso fez também com que se elevasse o número de candidatos. Para você ver, a eleição passada, nós tivemos aí, acho que quase 140 e poucos candidatos. Nessa a gente chegou a 308. Você viu que foi mais que dobrou de candidatos e candidatas a vereadores na cidade. Então, isso também divide muito o voto. Às vezes um primo sai candidato, um tio, um irmão, colega de trabalho, um parente. Então você tem até aquela família que simpatiza com você, mas infelizmente o tio dele, ou o irmão, ou alguém saiu candidato. Então você já perde um pouco do seu eleitorado. Então você acha que essa questão da quebra da coligação que houve nessa eleição dificultou, principalmente para os candidatos que já estavam lá, os vereadores que estavam, serem reeleitos? Dificultou em termos, porque você vê, aumentou o número de candidatos. Por isso que você não viu, por exemplo, um candidato em Araçatuba despontar aí com 4 ou 5 mil votos. Na eleição passada, eu tive 4.677 votos. Essa eleição, né, a gente caiu bastante por causa também da pandemia, você entendeu? Que atrapalhou bastante a questão de você não ter esse feedback com o eleitor. A gente costuma fazer muitas reuniões. Eu costumo, por exemplo, na campanha, fazer 3, 4 reuniões por noite. Essa aí, nós respeitamos as regras, né, de não ter aglomeração e não fizemos as reuniões e fizemos apenas a prestação de conta por escrito. Mas, com certeza, né, quanto mais candidato, mais se divide o voto. Essa prestação de conta e esse feedback que você falou para nós, como é que você ouviu, o que você mais ouviu do cidadão nessas reuniões que você fez, apesar de serem limitadas, o que você mais ouviu e o que as pessoas mais reclamaram? Porque ainda há necessidades, há gargalos no município. Sim, o município ele necessita de N ações ainda, né? Mas a questão que mais tem reclamação ainda é a questão da saúde, né? A saúde, infelizmente, né, por mais que você faça, ainda vai ficar a desejar. O sistema do SUS repassa pouco recurso, né, para o município. A questão, por exemplo, das cirurgias, as pessoas às vezes não entendem que as cirurgias são questões do Estado, né, e da União. E a Prefeitura cuida da atenção básica, que é a questão dos PAS, dos postos de saúde, da receita, do encaminhamento para um especialista. E aí, quando chega para fazer as cirurgias, não acontece. E ainda mais, esse ano do coronavírus aí, o que aconteceu? Foram suspensas, né, as cirurgias, então o pessoal ficou mais ainda à mercê. O atraso foi muito maior. Então, quer dizer, as reclamações foram maiores na área da saúde. Então, o foco principal das reclamações do cidadão foi na questão da saúde. Ainda pegando o gancho na questão de reclamações, certamente você tem suas bandeiras, que você já atua há 3 mandatos, e o que você pretende levar como principal atuação nessa nova legislatura? As nossas bandeiras se você falar que você só atua numa área, né, a gente já tem bastante experiência, mas eu gosto de atuar bastante mesmo na área da saúde, tanto é que nos meus 3 mandatos que já atuei na Câmara, eu consegui quase 4 milhões de recursos para a saúde de Araçatuba, através do nosso partido, que é o PL, através das lideranças em Brasília, através dos deputados em São Paulo. A gente não fica no gabinete sentado, a gente vai atrás de recursos para a saúde, né? Então a gente conseguiu verbas para poder ajudar o Poder Executivo, o prefeito, porque o cobertor é curto, a gente sabe disso, né? Então a gente tem que buscar esses recursos para que a gente possa estar incrementando projetos na nossa cidade. Vereador, você falou dos recursos que vocês eventualmente buscam com os deputados. Eu queria saber o seguinte: há 2 anos, em 2018, houve uma grande renovação, não só na Assembleia Legislativa de São Paulo, como na Câmara Federal.
outsiders, aqueles candidatos que estavam fora da política, acabaram se reelegendo, muitos que não tinham contato com a política. Como é o contato de vocês, vereadores, principalmente você, na busca de recursos com pessoas que talvez não saibam nem da existência de Araçatuba? Nós, por exemplo, nós atuamos dentro do nosso partido, né? O PL tem uma bancada boa de deputados federais e também tem uma bancada razoável na Assembleia. Então, nós temos o contato, nós temos portas abertas com o nosso presidente estadual, o Tadeu, né? O deputado Márcio Alvino tem mandado recursos aqui para Araçatuba, através do deputado André do Prado, a gente também esteve buscando recursos também a nível estadual. Nós atuamos dentro do partido. Realmente, né, você vê aí que nas eleições passadas, teve deputados que tiveram votos aqui que nunca mais, igual você falou, nem conhece Araçatuba, não deve, e outros até fizeram pior. Falou que não deve obrigação nenhuma, porque, né, ele colocou o nome e o pessoal votou. É inconcebível, por exemplo, um deputado que nunca pisou na cidade de Araçatuba receber 12 mil votos e não mandar uma moeda para a cidade. Isso fica muito ruim, porque leva os votos dos nossos munícipes, leva os votos e não trazem nada para a cidade. Isso enfraquece Araçatuba. Eu, por exemplo, a gente tem uma questão partidária, né? Você tem que trabalhar, né? No nosso partido tem um lema, nós temos um estatuto que você tem que apoiar pessoas do partido, então a gente segue esse estatuto. Por exemplo, o deputado Márcio Alvino, na eleição passada, ele teve 800 votos na cidade de Araçatuba, mas ele já contribuiu aí trazendo verbas, por exemplo, para a PAI, né? Trazendo verbas para a saúde, agora vai mandar verba para a infraestrutura, para um recapeamento. Quer dizer, a gente trabalha, né, para o deputado do partido, mas ao mesmo tempo tem esse compromisso de ter a reciprocidade com a cidade. Através do quê? Através de verbas, de recursos, para que a gente possa estar fazendo aí os trabalhos que a população precisa, né? O senhor falou dos recursos dos deputados e eu queria saber o seguinte, o senhor já foi candidato 2 vezes a deputado estadual. A nossa região conta apenas com um deputado estadual, que é o deputado Roque Barbieri de Birigui, e nós não temos outro representante no âmbito federal e só esse no âmbito estadual. A falta de representantes dificulta a vinda de investimentos e atrasa o crescimento da região de Araçatuba? Com certeza, você tira por Rio Preto. Rio Preto já chegou a ter, acho que 8 ou 10 deputados estaduais e federais também uns 8, né? Já teve até senador por Rio Preto. Você vê que a cidade onde você tem maior representação local, com certeza ela recebe muito mais verbas. Mas é o que eu falei para você, tem as questões partidárias que você tem que obedecer um estatuto do partido e tem as questões também de se fazer um plebiscito, né, para ver qual que é o melhor candidato para se lançar na cidade, na região. Não adianta também, por exemplo, Araçatuba tem a mania de se lançar 10, 15 candidatos a deputado estadual, 10 federais, quer dizer, é o que eu falei para você, você viu a eleição de vereador? Divide o voto, não se elege nenhum, você entendeu? Por quê? O deputado, quando ele já tem uma base, eles têm em São Paulo, eles têm em várias cidades onde eles conseguem, né, mandar recurso e ter aquela reciprocidade também do voto. É disseminado em todo o estado, né? Com certeza. Então, por exemplo, se não tiver um consenso também dos candidatos locais, né, de se lançar 2 estaduais e 2 federais, para que você possa, né, dar uma opção também para o eleitor, também não vai se colocar só um nome, porque se o eleitor não vai com a face daquele candidato, ele não vai votar. Então você coloca uns 2 estaduais, 2 federais, para que o eleitor possa ter uma opção. E também os outsiders que eu citei anteriormente tomam votos, deputados de fora também tomam votos, isso dificulta bastante. Com certeza, né? Araçatuba na eleição passada, né, votou aí para candidatos que não têm nenhum compromisso com a cidade, mais de 60 mil votos foi para candidatos que nunca trouxeram uma moeda para a cidade. Isso é de ficar espantado com isso, né? Um eleitor, agora tenho certeza que está bastante politizado e que essas questões, com o passar do tempo, vai mudar, né? Porque se continuar assim, Araçatuba vai continuar sem esses representantes. Muito bem, então, vereador,
Eu vou chamar o intervalo rapidinho e, na sequência, eu continuo com o vereador Gilberto Batata Mantovani, falando um pouco mais sobre os projetos dele para os próximos 4 anos aqui em Araçatuba. É rapidinho. Bem Cidade, volta já. Qualquer tipo de equipamento que você precisar, a Jet Máquinas tem. Temos também os melhores preços, pagamento facilitado e a mais completa linha de produtos. Geradores, roçadeiras, compressores de ar, motosserra e todo tipo de ferramentas com a qualidade e garantia que você precisa. Faça-nos uma visita e fale com a nossa equipe. Até o cafezinho, a Jet Máquinas tem. No coração de Araçatuba, nasceu um sonho. E movido por uma imensa paixão, esse sonho cresceu, rompeu os muros, encontrou o futuro. E o futuro é hoje, o futuro é já. E então, vamos mudar o mundo através da educação? O nome do sonho? Colégio Judá. A Prime Glass é uma vidraçaria especializada na fabricação e comercialização de vidros temperados, box para banheiro, tampo de mesa, persianas, aparador de vidro, espelho, esquadrias de alumínio e muito mais. Atendendo também vidraceiros. Prime Glass, autorizado Blindex, a única empresa com máquina de lapidação. Conheça o showroom Prime Glass, Rua Rintaro Takahashi, 94, Araçatuba. Fone 3622-1829. Maíra Design Móveis e Decorações está de casa nova. São 500 metros de novidades, bom gosto e requinte. Visite a nova loja. Venha para a Maíra Design. Você vai se encantar com a qualidade e com os preços de inauguração. Móveis para salas, áreas de lazer, dormitórios, escritórios e uma infinidade de objetos de decoração. Maíra Design transforma o seu ambiente. Lojas Rua do Fico 759 e Avenida Brasília 1855. A Clínica Estética Luciana Nó traz para você as principais novidades, equipamentos e técnicas de estética facial e corporal. Nós temos uma nova técnica na estética, a intradermoterapia pressurizada, onde introduzimos ativos na pele da paciente sem a utilização de agulhas. O segredo dos nossos resultados são as nossas marcações e os ativos que vão ajudar nesse processo de redução de medidas. Clínica Estética Luciana Nó, porque você merece ser quem você é. Voltamos com o Bem Cidade, aqui pela TVC, o nosso canal 21, onde nós recebemos os vereadores eleitos de Araçatuba para conversar sobre os planos que eles têm nessa nova legislatura. E hoje recebemos Gilberto Batata Mantovani. No primeiro bloco já conversamos um pouco sobre o que ele pensa em algumas situações referentes a não só a Araçatuba, mas também a nossa região. E eu volto com a seguinte pergunta, vereador. Houve uma grande renovação agora nessa eleição, onde 5 dos atuais vereadores não concorreram. E, na sua opinião, 9 novos nomes estão agora indo às cadeiras do Legislativo Municipal. Qual é a sua expectativa desses novos integrantes? Olha, a nossa expectativa é sempre que o vereador chegue para contribuir com a população, leve projetos importantes para casa, né? A população espera isso de nós. Essa experiência que a gente tem tem andado pela cidade e a expectativa quando se renova, né, quando foi quase 70%, 60% a 70% da casa, é que a população espera mais dos vereadores. E todos que foram eleitos aí, a gente sabe que tem aquele ditado, toda autoridade é eleita pela população, mas é por Deus, né? Então a gente espera que eles façam um bom mandato, que sejam uma Câmara harmoniosa, de diálogo, de debates, né? Eu acho que a gente tem que mostrar isso para a sociedade,
né? Não estamos lá para ficar guerreando com ninguém. Acho que isso aí é coisa do passado. E todo diálogo bom chega a um consenso bacana. O senhor acredita que essa renovação foi em função dessa multiplicidade de candidatos ou foi um fator de que o eleitor queria mesmo uma renovação no quesito de nomes? Não, o eleitor, assim, uma parcela está sempre querendo as mudanças, renovação. Outra parcela você vê que já ficou, aprovou o trabalho dos que foram reeleitos. Existe, né, eleitores, igual eu falei para você, né, o mandato passado, o deputado que teve mais votos, que teve 12 mil votos, nunca pisou na cidade de Araçatuba. E tem eleitor que votou nele. Então, o que esse eleitor esperava desse deputado que nunca pisou na cidade de Araçatuba, teve 12 mil votos aqui e que até agora não trouxe uma moeda para a cidade? Então, é aí que está. O eleitor precisa acompanhar o trabalho, Hugo. Eu acho que o eleitor tem que acompanhar o trabalho dos seus representantes, ir na Câmara, assistir a TV Câmara, né? Eu tenho procurado falar com a presidente da casa para que a gente possa fazer algo para que o eleitor também tenha interesse, né? Ficar lá votando voto de aplauso e requerimentos que não tem nada a ver, a população também não se interessa. Então, quando você tem uma Câmara produtiva, eu acho que o seu eleitor interessa mais. Eu espero que eles façam um bom trabalho. Eu estou lá, já vou para o meu quarto mandato, a gente, se precisar da nossa experiência para poder auxiliá-los, a gente está à disposição. Então, você vai ser parceiro desses seus novos colegas de legislativo? Com certeza, todos os projetos deles que venham de encontro com a necessidade da população, né, que venha de encontro o que a população espera, a gente vai votar favorável. Agora, se for projetos também que não vai somar em nada, projetos que vai ficar só na gaveta, projetos que só ficam no papel, pode ter certeza que vai ter meu voto contrário. Atualmente o senhor é da base de apoio do prefeito Dilador Borges. Na nova legislatura, o senhor pretende continuar apoiando o prefeito? Olha, na eleição passada, a gente não estava retrasado, a gente não estava com o prefeito, né? E aí fomos conversando, em várias conversas a gente chegou, né, a debater vários projetos importantes para a cidade. Houve um desenvolvimento muito grande nesse mandato do prefeito Dilador com a Edna Flor. A gente agora apoiamos um plano de governo. Eu acho que quando você vai para uma coligação majoritária e apoia um plano de governo, você tem a obrigação. As pessoas me viu pedir voto para o Dilador e para a Edna. E eu tenho certeza, né, que ele vai mandar projetos que estão ali dentro do plano de governo para o desenvolvimento da cidade. Nós vamos apoiar, porque estamos juntos aí nesse plano de governo que o PL ajudou também a elaborar o plano de governo. Os partidos que estão com o Dilador nessa campanha têm lá o seu dedo de contribuição lá nesse plano de governo. Então, agora, nossa obrigação é dar apoio ao prefeito, né, dentro da questão das legalidades, dentro da questão de transformações, para que ele possa desenvolver esse plano de governo. A questão é essa: o que for bom, nós vamos estar juntos. Agora, projetos que não venham de encontro com a população, vamos conversar com o prefeito. Se não for o momento, é melhor não mandar para casa, né? O senhor começou no Legislativo, atuou junto com outros prefeitos. Existe diferença muito grande entre o atual gestor, o Dilador, dos prefeitos com que o senhor já trabalhou? Olha, todos os prefeitos, por exemplo, eu trabalhei no meu primeiro mandato, né, junto com o prefeito Maluli Neto. No primeiro mandato dele fez um ótimo trabalho para a cidade, né, ele largou de ser deputado, ele trouxe recursos para a cidade, que transformou a cidade. A cidade tinha saído do trabalho da Germínia, né? A cidade estava realmente arrebentada. E no primeiro mandato, quando a gente apoiou o prefeito Malu, ele fez umas transformações. Depois eu fiquei 8 anos fora, fui votar em 2012 no mandato do Cido Sério também, que os recursos que o pessoal de Brasília mandou para a cidade, do PT, foi muito bom para a cidade também. Então, houve transformações. Eu acho assim, que cada prefeito que passa deixa a sua contribuição. E o Dilador não foi diferente. Nesse mandato passado, ele está fazendo obras aí, Hugo, que é o desenvolvimento da cidade. São gargalhos aí com mais de 30 anos. Eu tenho certeza, né, que o plano de governo é essa continuação. Para que a gente possa dar esse desenvolvimento para a cidade, o prefeito tem que ter apoio na Câmara.
apoio consciente. Apoio não é você ficar lá encabrestado. Apoio que a gente fala é você dar apoio em projetos importantes para a cidade. Muito bem. O senhor já foi 3 vezes, né? Está no seu 3º mandato, vai para o 4º e nunca foi presidente da Câmara. Agora fica a grande pergunta, o senhor vai ser presidente da Câmara nessa legislatura? Essa é uma boa pergunta, né? Porque é a seguinte, a presidente da Câmara eu já vi candidatos dormir presidente da Câmara e depois acordar, nem na mesa diretora não ficou. Então, isso aí é um diálogo que tem que ser construído, né? Porque nós temos lá 15 cabeças, todos pensam, cada um pensa de um jeito, né? O poder legislativo é um poder importante na cidade, como o judiciário, como o executivo, é um poder onde você faz as leis, né, fiscaliza o executivo. Então, essa questão de presidente, eu já fui, igual você falou, 3 vezes vice. Também já fiquei na mesa de secretário. Vamos conversar com os demais membros da casa, né? Agora também falo para você, candidato a presidente, todos são. Né? Então, a gente vai dialogar. Eu sou um pré-candidato, como os outros também, mas aquela história, forma-se o grupo e aquele que conseguir mais votos é que vai ser o presidente. Na sua ambição política, vamos dizer assim, todos têm uma certa ambição política, o senhor vislumbra um cargo maior ainda, talvez tentar novamente a prefeitura ou quem sabe o legislativo estadual, deputado federal? Olha, eu acho que todo político ele tem que sonhar, ele tem, por exemplo, ele tem que ser vereador, ele tem que ser candidato a deputado, ele tem que ser candidato a prefeito. A gente tem esse sonho, só que o sonho ele tem que ser construído. Certo. Você não pode, igual eu falei para você aqui, vamos sair candidato a deputado na eleição que vem. Mas para quê? Só para dividir os votos não funciona, você entendeu? Então, quando você se lança de topetão, você acaba prejudicando, às vezes, uma pessoa que está mais preparada. Você vai tirar uma fatia dos votos e vai prejudicar aquele, às vezes, que se preparou para ser um candidato a deputado, aquele que se preparou para ser o candidato a prefeito. A ambição todos nós temos, eu tenho a ambição de ser candidato a prefeito, a deputado, a presidente, isso aí todos nós temos, o político sonha, mas esse sonho tem que ser construído. Se fosse para dar uma nota na sua atuação no Legislativo, de 0 a 10, qual nota o senhor daria para o trabalho do Gilberto Batata Mantovani? Eu daria um 7. Eu daria um 7, porque eu sei que falta muito trabalho ainda, a gente precisa aprender mais, trabalhar mais, né? Um 7 porque a gente trabalha bastante também, né? O nosso trabalho acorda cedo, a gente está nas ruas, né? Agora a gente vai pegar também a questão do esporte, precisa fomentar o esporte na cidade, porque o esporte precisa ter essas atividades, né? E aquele ano atípico parou tudo, então você fica com as crianças dentro de casa, você fica com os idosos dentro de casa. Quando voltar essas atividades, a prefeitura precisa ter esse fomento para poder agir rapidamente, né? Vereador, o senhor falou muito sobre a prestação de serviço com o eleitor, e eu queria saber, se o eleitor tem uma necessidade, tem uma pauta para ser levada até o senhor, como que ele pode fazer esse contato? Olha, bastante, meus eleitores, a maioria tem o meu celular, no WhatsApp hoje, manda mensagem, mas o gabinete está à disposição, né? Nosso gabinete da Câmara dos Vereadores é nosso, é do povo, o povo me elegeu, está lá à disposição. Lá ele pode ir lá, fazer um currículo, levar a questão, por exemplo, de um projeto bacana. Eu já sentei com moradores que levaram projetos bacanas para que a gente pudesse elaborar, você entendeu? Então, essas sugestões do pessoal dos bairros, é interessante a gente estar sempre convivendo com isso. A gente também faz reuniões nos bairros, né? A gente vai no bairro, por exemplo, lá no Jussara, por exemplo, a gente montou lá uma barraca. Enquanto não saiu uma ligação de lá, a gente não saiu no mandato passado, você entendeu? Ficamos lá com um gabinete itinerante lá, uma barraca onde era o meu gabinete, que eu despachava lá com os moradores. E você vai levar esse plano novamente nessa nova gestão? Eu vou sentar agora com meus assessores lá para a gente traçar aí um plano de trabalho mais efetivo, com mais contato ainda com a população. Muito bem, então agora vamos para uma pauta
mais atual, no caso especificamente hoje, na sessão de hoje, o vereador Arlindo Araújo, ele propõe que a prefeitura tenha um limite de gastos com publicidade. Como é que o vereador vai votar esse projeto? Eu vou votar não, porque eu acho que a publicidade em si, a questão da publicidade, ela tem que ser feita. Não é publicidade gastar aonde não precisa, mas a publicidade, por exemplo, nós estamos no ano aí na saúde. A saúde precisa fazer prevenções do coronavírus. Como é que você não vai ter o dinheiro para poder fazer essas prevenções, por exemplo? Eu, por exemplo, tenho a questão do leite materno, sou autor desse projeto. E quando você precisa divulgar isso, e isso custa dinheiro, né? Você precisa divulgar que aquela semana, que aquele mês. Então, não é só publicidades, são questões também de saúde, questão de esporte, que você precisa fazer essas prevenções. Por exemplo, se você não levar essas informações para a população às vezes não vai recebê-las, entendeu? Então não é gasto com publicidade, o prefeito não vai gastar esse dinheiro lá se promovendo com a obra X, com a obra B, isso faz parte da questão política, ele fez isso no seu horário de TV, isso aí, todo o serviço prestado tem que ser apresentado à população, mas essa publicidade que se fala é publicidade também de prevenções, entendeu? Do uso de máscara, a questão, por exemplo, desse aleitamento materno, a questão, são coisas que eu falo assim, é melhor você gastar agora uma publicidade que leva um informativo para a população, do que amanhã você ter que comprar um remédio para poder dar para a criança, porque não teve aquela informação. Muito bem, então, vereador, muito obrigado pela sua participação aqui. Eu queria perguntar se o senhor tem alguma consideração a fazer para os eleitores, uma mensagem que você queira deixar. Eu tenho uma consideração, quero dizer o meu muito obrigado a todas as pessoas, os meus 1.539 votos que acreditaram no meu trabalho, e digo a vocês, muito obrigado, e o trabalho será renovado com mais trabalho. E agradecer a Deus, né? Porque Deus é maravilhoso. Muito obrigado mais uma vez a sua presença aqui no nosso Bem Cidade, abrindo essa série de entrevistas com os vereadores eleitos e reeleitos, no caso do Batata, aqui em Araçatuba. E nós damos sequência amanhã, no mesmo horário, 12h30, aqui pela TVC, e o nosso convidado é o vereador eleito Wesley Monea, que vai falar também sobre suas bandeiras de atuação e também os projetos que ele vai levar para o Legislativo. Agradeço mais uma vez a sua presença e o Bem Cidade fica por aqui. Até amanhã. Abraço. Quando você pensa em um restaurante com pratos deliciosos, com produtos de qualidade, higiene e bons preços, você está pensando em O Português. Aqui de segunda a sexta você tem um completo buffet self-service e aos sábados a mais suculenta feijoada da cidade.